Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estou aqui com mais um vídeo utilizando o WhatsBash. Para quem não lembra, o WhatsBash é um add-on que nós podemos instalar no Excel, ou seja, uma espécie de plugin utilizado para solucionar problemas de modelagem matemática e pesquisa operacional, desenvolvido pela Lindo Systems. É uma espécie de solver, só que ele possui algumas vantagens em relação ao solver. No vídeo anterior, eu fiz uma breve comparação em resolver um problema utilizando o solver e utilizando o WhatsBash. E vimos que o WhatsBash teve um desempenho bem melhor em um problema não linear que tinha somente uma restrição. Vamos ver então um problema que é bem comum de você encontrar no seu dia a dia, um problema de decisão. Aqui então, nos próximos vídeos, nós vamos seguir o manual do WhatsBash. Mas eu vou primeiro ver o problema e depois a gente dá um passo para trás e ver passo a passo do que nós temos aqui no manual, que tem muitas informações bem úteis aqui. A gente vai ver esse problema daqui, problema de tutorial. Para abrir o manual, se você tiver dúvida e quiser reler isso daqui, é bem simples. Basta então ter o seu Excel na aba WhatsBash e você clica aqui no botão Help. E aí ele vai abrir o manual e você consegue fazer a navegação. Esse problema base está na pasta onde você instalou o WhatsBash. E o nome dele é xyz.xlsx. Eu fiz uma cópia aqui em outro local, que aí eu consigo alterar os valores para usar aqui no exemplo. Vamos ver então. Existe uma empresa que se chama XYZ Computer Corporation e ela tem um plano de produção. Ela tem dois tipos de computadores que ela pode produzir. Aqui, inclusive, ela tem a imagem dele que ilustra os dois computadores. Tem essa torre aqui de computador, que é o Standard, ou seja, o padrão, e a Deluxe. Então, são dois tipos. Vamos chamar então de padrão e luxo aqui. E aqui nós temos já a modelagem do problema. Ele fala, ó, eu tenho um lucro de 300 no padrão e de 500 no Deluxe. E eu tenho aqui algumas restrições. Ou seja, quantas torres eu tenho para fazer Standard, quantas torres eu tenho para fazer Deluxe, porque a gente pode ver que cada um dos dois modelos tem um entalhe diferente aqui. Então, por isso, existe esse modelo de torre e existe esse modelo que tem duas aberturas aqui. E por fim, tem o HD, o Hard Drive. Então a única diferença que nós temos nesse problema é que o Deluxe ele vai 2 HDs, enquanto que no Standard vai 1. E obviamente para fazer um Standard você precisa de uma torre do Standard e para fazer o Deluxe você precisa de uma torre do Deluxe. Um problema bem simples. Relacionado aqui ao que você precisa para fazer tanto o Standard quanto o Deluxe, você tem o que você tem no seu estoque. Então você pode fazer até 60 torres do Standard, se você tiver HD para isso, porque você tem a estrutura para montar até 60 unidades. Você pode montar talvez até 50 unidades do Deluxe. Isso a gente tem que ver se ele vai respeitar a outra restrição aqui embaixo. E no total você tem até 120 HDs. Então vamos colocar alguns valores aqui em cima e ver o que acontece. Vamos colocar o exemplo aqui que eu faço um Standard. Olha só que interessante, o lucro aqui já atualizou. Vamos ver o que é o lucro. Quanto que eu faço daquela unidade vezes o retorno que ela me dá. Então é 1 vezes 300 mais 0 vezes 500. Tanto que se por acaso colocar 1 aqui, o resultado agora vai ser 800. Vamos ver? Olha só. Vamos ver então. Se eu tenho até 60 unidades aqui do Standard, certo? Então, se eu colocar 60, olha só, eu estou exatamente no limite aqui e vão sobrar até 60 HDs que eu não vou utilizar. Por quê? Porque eu vou usar, estou produzindo 60 do Standard, ele só usa 1, não estou produzindo nada do Deluxe, ele usa 2, mas como eu não estou produzindo vai dar 0. Então, 60 vezes 1 mais 0 vezes 2 é igual a 60. Eu tenho até 120, ótimo. Só que, fazendo assim, eu tenho um lucro só de 18 mil. Vamos ver outra solução que nós temos possível, então? Vamos colocar 50 do Deluxe. Por que 50? Porque eu sei que ele tem 50 aqui unidades. Se eu produzir 50, agora eu vou usar 100 HDs. Mas isso não é problema, porque eu ainda tenho 120. E olha só, agora eu já melhorei meu lucro. Olha, então, se eu ainda tenho 20 HDs sobrando, e se eu colocar aqui 20 do Standard, qual que será meu lucro? Olha só, 31 mil. Tem uma sobra de 20, estou usando somente 20 do Standard, ou seja, tem uma sobra de 60 menos 20, 40.
estou usando toda a produção do Deluxe e estou utilizando todos os HDs. E aí você pode pensar, nossa, bem interessante solução. Eu vou produzir mais do que eu ganho, tenho um retorno maior, e com isso, será que essa é a melhor solução ótima? Nós não sabemos. Vamos utilizar aqui então o What's Best. Para isso, então, só para facilitar aqui, eu vou tirar os valores, só para facilitar a nossa visualização, mas você pode deixar também, não tem problema algum. E temos que seguir aqui então 3 passos. É o ABC. Tem aqui em cima, A, B, C. É extremamente simples a utilização do What's Best aqui no Excel. Vamos lá então. A gente tem o nosso A. O nosso A é o adjustable, ou seja, são as nossas variáveis. O que a gente define como adjustable, ou seja, como ajustável, é o que o What's Best vai ajustar, como o nome já diz, nossa variável. É o que ele vai alterar os valores para chegar no objetivo. O que é que ele pode alterar os valores aqui? Ele pode alterar os valores da nossa produção. Ou seja, eu quero que o What's Best me diga quanto eu devo produzir, tanto do Standard quanto do Deluxe. Em outras palavras, a sua variável é justamente o que você quer descobrir. O que é que você quer descobrir nesse problema? Quanto produzir do Standard e quanto produzir do Deluxe. Então, um exemplo aqui, basta selecionar as duas células e você pode clicar aqui em Make Adjustable. Ah, e se por acaso eu achar que essa daqui era uma variável e eu coloquei sem querer? Não tem problema algum. Basta você clicar nela e clicar aqui para remover. Então, ele vai remover. Ah, será que eu coloquei em algum lugar errado? Não tem problema, você pode pesquisar. Como que você faz para pesquisar? Vamos supor que você colocou essa aqui como ajustável. Não está aparecendo aqui. E uma coisa interessante que o What's Best faz é o seguinte. Se por acaso você definir uma célula que esteja ou sem valor, ou seja, em branco, assim, igual essa que eu coloquei agora, eu tirei o valor dela, ou de texto, ele vai ignorar, tá bom? Mas então você colocou essa daqui errado e quer tirar. Como que você faz? Você vem aqui em Locate e localizar adjustable. Você tem aqui duas opções. Você pode identificar uma por uma, ou você pode selecionar todas as células. Eu vou colocar aqui selecionar todas as células e vou apertar OK. Ele selecionou aquela ali. Eu vou ir lá de novo. E ele nem considerou aquela que estava sem o valor, como vocês viram, né? Eu vou fazer até o seguinte aqui. Então, vou botar o valor de 0. Vou fazer essa agora como ajustável. E vou... Opa, apertei o botão errado. E vou localizar aqui novamente. Ele achou uma. Achou outra. E achou, por fim, a última. Se eu já tirar aqui o valor, ele automaticamente não vai aparecer mais pra gente. Ele mostrou aqui a primeira. Mostrou a segunda. E ele já nem acha que é a outra. Então, a gente viu que se tiver em branco, ele vai já desconsiderar. Próximo passo, então. Fizemos o A e já vimos como corrigir se a gente fizer alguma coisa errada aqui em relação ao A. Vamos para o B. Se você marcou errado aqui, você clica aqui para remover, ou se não, você pode clicar também aqui no A e ele vai ter a opção aqui de Remove. Então, ele vai remover. Então, o A está ok. Já definimos a nossa variável do nosso problema, que é a produção do Standard e do Deluxe. Temos que definir, então, o nosso B aqui. O nosso B é o quê? Nós queremos esse problema. É um problema de minimização ou um problema de maximização? Qual que é o nosso objetivo? É maximizar o lucro? É minimizar o custo? Nesse exemplo específico, é maximizar o nosso lucro, que é essa informação daqui. Então, basta selecionar e apertar aqui, maximize. E olha só que interessante. Aqui ele marca as nossas variáveis com as de azul e aqui o nosso objetivo, ele vai marcar a célula com fundo azul. Bem legal isso. E por fim, nós temos as nossas restrições, que é o C. Já fizemos o A, o B e agora vamos para o C. Dentro do C, a nossa única restrição que nós temos são 3 restrições. A nossa utilização deve ser menor ou igual à nossa produção. Basta vir aqui, selecionar então o sinal de menor ou igual, e ele já coloca aqui o sinal de menor ou igual. Você pode fazer isso então 3 vezes, um para cada um, e observe que ele configura certinho.
Você pode fazer somente para o primeiro e arrastar para baixo também, vai funcionar sem problema algum. E a terceira opção, você pode vir aqui então clicar no C. Você seleciona tudo que você quer colocar aqui do lado esquerdo. Então basta vir aqui selecionar, você pode selecionar as 3. Todas vão ser menor ou igual. E aqui nós temos que selecionar o que vai estar do lado direito. E onde nós vamos armazenar essas informações. Então são 3 aqui. Vamos dar um OK. E ele cria aqui pra gente que a nossa utilização tem que ser menor ou igual ao que nós temos em estoque. O que eu fiz aqui por último foi simplesmente o que a gente tinha feito antes, só que de uma forma mais automatizada, que aí ele já faz todos de uma vez só. Então a gente pode até conferir aqui, ó, que está certo. E agora, o que nós temos que fazer? Rodar o problema, apertar aqui em Solve. Vamos apertar para solucionar. E ele já chegou na solução ótima, que é um resultado até melhor do que o que nós tínhamos visto antes. Lembra que na solução inicial eu tinha colocado aqui, eu vou até refazer, a gente tinha colocado 50 Deluxe e 20 do Standard. Só que nosso lucro tinha sido de 31 mil. Agora, utilizando aqui o WhatsBash, ele encontrou uma solução melhor ainda, que é produzir mais Standards e menos do Deluxe. Então, nós vamos produzir o limite que nós podemos do Standard, que é 60, justamente porque nós temos essa restrição aqui, ó, no seu limite. E uma coisa muito interessante é que o WhatsBash ele já mostra aqui a nossa restrição que está no limite. Observe que ele botou aqui um sinal de igual na frente, ó. Tá vendo? Que esse sinal de igual nós não temos aqui embaixo. Então ele forma algumas informações interessantes. Eu vou colocar aqui o valor de 61 para mostrar primeiro. Ele coloca o NOT quando nós não estamos cumprindo essa restrição. Se nós estamos no limite da restrição, ele vai colocar o igual na frente. E se existe uma folga, ele só vai deixar a restrição como ela é. 59 tem que ser menor ou igual ao 60. Agora, quando tem a produção de 60, ele vai colocar que o que está na esquerda é igual ao que está na direita. E mais uma vez, se não estiver sendo cumprido, respeitada a restrição, ele aparece aqui com NOT, ou seja, não está respeitando a restrição. E isso é bem interessante. Então aqui nós estamos cumprindo todas as restrições que existem e chegamos no resultado ótimo de 33 mil reais no caso aqui. Vamos analisar então. Utilizamos todo o nosso estoque de torre Standard. Utilizamos somente 30 das 50 torres que nós temos disponíveis para produzir do Deluxe. E nós utilizamos todos os HDs disponíveis. Com isso, chegamos então na solução ótima aqui de 33 mil. Bom, esse é um problema linear. Uma observação que eu faço aqui, como eu fiz no vídeo anterior, é que se você tiver um problema que é não linear, eu recomendo que você ative o Global Solver. Para isso, basta você vir aqui em Options, apertar Global Solver e marcar aqui a opção de Global Solver. Para problemas lineares, o WhatsBash não utiliza o Global Solver porque ele utiliza o Simplex. Então não faz diferença alguma se tiver marcado ou desmarcado. Mas para problemas não lineares, se você não estiver utilizando o Global Solver, não necessariamente você vai chegar na solução ótimo, no ótimo global. Você talvez encontre um ótimo local. Não se preocupe que no vídeo anterior, no vídeo antes desse, eu expliquei exatamente o que é ótimo local, ótimo global. Então se você tiver alguma dúvida, basta ir lá e assistir esse vídeo. Bom, então aqui a gente viu que é extremamente simples a utilização do WhatsBash. Para isso nós temos os 3 passos, A, B e C. Se você tiver qualquer dúvida, se marcou errado, basta você clicar nas letras que tem aqui e você consegue refazer. Marcou o lugar de maximizar ou minimizar errado? Não tem problema. Seleciona o que você tinha marcado antes, clica aqui no Bzinho e depois define como nada. E aí ele vai tirar a marcação que você tinha colocado anteriormente. Colocou no lugar errado aqui? Não tem problema. A gente pode vir aqui e tirar. Área de minimização e depois marcou aqui no outro. Olha só,
Como é um problema de uma modalidade matemática, a gente só pode ter um objetivo. Então, se você tentar marcar 2, você também não consegue. Ele só aceita um de cada vez. Então, se você marcar errado, você nem precisa tirar, basta marcar o certo. Então, é um problema. O WhatsBash, ele é extremamente intuitivo e fácil de usar. Então, ele é ideal para utilizar dentro da planilha que você já tem um problema e você precisa otimizar. Porque olhando aqui, você já vê todo o problema. Você consegue identificar quais são suas variáveis, o que você quer fazer, ou seja, qual é o seu objetivo, e por fim, as suas restrições. Você consegue ver até o que está no limite, o que tem folga e se por acaso tem alguma coisa, alguma restrição que não está sendo cumprida. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!